E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, sou professor de geografia, sou youtuber, jogo futebol também, me convida pra jogar futebol, tá? E hoje a gente vai falar se o governo Bolsonaro, quais são os elementos fascistas do governo, se há esses elementos fascistas no governo, o que é o fascismo, né? Então, vem comigo! Então, de vinheta eu quero um Mussolini com Bolsolini. Gurizada, antes de mais nada, os caras pedem sempre pra que ter que vir aqui, se inscrever no canal, ter que pegar, se inscrever, falar que gosta do canal e ativar a sineta e fazer o like, tá? Tem que fazer isso, que é importante. E também, pô, isso aqui é trabalhoso de fazer, cara, eu não ganho um pila com isso aqui, o YouTube não me dá R$ 1 de dinheiro, então assim, ó, acessa o PicPay na tela. PicPay que é um serviço que tu ganha cashback, pode me dar só o dinheiro do cashback que tu ganha, tá? Então vai lá, assina o PicPay e vamos ser felizes. Antes de começar, a gente tem que contextualizar um pouco o que é fascismo, né? Tipo assim, fascismo é aquela ideologia ultranacionalista, com viés bem autoritário, que tinha uma série de elementos ali que ela foi comandada, o principal expoente do fascismo era o Benito Mussolini. Então tem até um vídeo que eu fiz, um dos primeiros vídeos do canal que eu fiz, que é até hoje é um dos vídeos mais vistos, chamado-se Bolsonaro é fascista ou não. Eu lembro que aquele vídeo deu um monte de confusão, de treta em comentário e tal. Muito do porquê naquele vídeo ali tá uma explicação um pouco melhor. Eu contextualizo o que é o fascismo e falo que ele é de direita, né? E os caras ficam, ele é de esquerda. Então a seriologia ela se opunha ao liberalismo econômico. Ah, então ela é de esquerda, mas ela se opunha também ao marxismo, ela se opunha também ao anarquismo, ela se opunha a uma série de coisas. O fascismo ele era, então, esse primo feio do nazismo. Assim. Aqui que tá, isso que é difícil das pessoas entenderem. O fascismo ele é coletivista, mas o fato dele ser coletivista não significa que ele seja de esquerda. Há coletivistas de direita, o exemplo mais clássico é o fascismo, inclusive, tá? Então é uma confusão que a galera faz, mas aqui não interessa muito se é esquerda ou direita para essa discussão aqui. Interessa que foi uma ideologia que, quando ela foi implantada, foi horrível, né? Matou uma galera, foi super opressiva, repressor. A Segunda Guerra acabou, o fascismo também ele acabou, né? E tem vários teóricos que acreditam. Tem um teórico, ele inclusive ele usa uma que o Karnal fala bastante, eu acho uma frase bem machista, assim, que o fascismo é uma cadela no cio, sempre pronta para cruzar, sabe? Tipo, uma frase, mas isso dá a entender que o fascismo, ele está sempre presente na sociedade. E daí, pensando nisso, eu me lembrei de um cara chamado Humberto Eco. Humberto Eco, ele foi um grande escritor, tá? Ele escreveu uma série de livros. O mais famoso deles é O Nome da Rosa, tem até um filme ali com Sean Connery, eu acho que é um. Acho que é o Sean Connery. Então eu tenho esse livro também. Então ele escreveu uma série de livros e o Umberto Eco ele era italiano. E ele já nasceu ali no fim do fascismo na Itália e tal, só que ele foi professor em Yale, agora alguma faculdade dos Estados Unidos. E daí, pelo que eu busquei nos textos, uns dizem que isso é um discurso dele, que ele deu um discurso para os estudantes, outros textos dizem que isso foi uma fala acadêmica. E daí ele traz ali uma série de elementos. Primeiro ele contextualiza, fala um pouco sobre como era a vida na Itália, depois traz ali 14 elementos que se isso vai ser fascismo ou não. Antes disso é interessante ver, eu vou deixar também linkado aqui um link do boatos.org, que falava que, tipo, no Museu do Holocausto tinha ali uma placa com 14 sinais do fascismo pendurado na porta. Aquela placa existe, ela tava no museu, só que ela tava para vender, ela não fazia parte da exposição em si, tá? Então isso é uma coisa que a galera também fala, no Museu do Holocausto está ali os 14 sinais. Não, tava ali para vender, como se fosse uma placa. O que não tira o caráter de observação e acadêmico desse fenômeno social que é o fascismo e como tu consegue identificar ele. É uma coisa muito curiosa da esquerda. A esquerda tem muito medo, tudo é fascismo, né? Fascismo, fascismo. Só que assim, o Humberto Eco ele conseguiu definir, moldar mais ou menos 14 sintomas e com eles tu consegue ter ou não uma base se determinados governos estão indo para esse lado. Então, de acordo com Humberto Eco, a despeito da confusão, considero possível indicar uma lista de características típicas daquilo que eu gostaria de chamar de urfascismo, que seria fascismo eterno. Tais características não podem ser reunidas em um sistema. Muitas se contradizem entre si e são típicas de outras formas de despotismo ou fanatismo. Eu sempre tenho problema em falar despotismo, né? Mas é suficiente que uma delas se apresente para fazer com que se forme uma nebulosa fascista. Então, pelo contexto do Humberto Eco, uma desses elementos aparece
já dá aquele alerta, alerta antifascista e tal, porque isso já é um indício. Então vamos a elas, galera. Eu vou falar um pouco sobre elas, são 14, vou tentar fazer um comentário em cima, talvez fique enfadonho, mas vamos lá. A primeira característica, então, seria o culto à tradição, né? E daí, essa ideia de culto à tradição, ela traz, assim, um princípio que parece que toda a verdade já foi revelada, então tu tem que respeitar as tradições para ter acesso a essa verdade reveladora. É só tu pegar e ver esses Bernardo Custer da vida aí, que é muito essa pegada, tipo, a verdade já tá aí, então a gente tem que ter esse culto à tradição para que a gente consiga encontrar a verdade. Também tem o tradicionalismo, que é recusar a modernidade, então tudo que vem do moderno, do novo, que tem um caráter mais progressista, tu renega, né? Porque isso que é o tradicionalismo. Isso é muito comum aqui, eu vou dar um exemplo, para vocês entenderem que é tradicionalismo. É comum no Rio Grande do Sul e no Brasil, no mundo, terem os CTGs, que é o Centro de Tradição Gaúcha. Que é uma forma das pessoas se manterem, né, com as suas relações pessoais, assim, tipo, de cultura e tal, só que também é uma forma de manter o tradicionalismo gaúcho. E eles recusam tudo que é moderno, então o cara não pode usar brinco, sabe? Tem uma série de normas que não pode ser feita porque isso se mantém o tradicionalismo. Eu não vou falar mal de tradicionalismo aqui, porque muito já fui pra CTG, muito já gostei de CTG, muita festinha já fiz em CTG. Também tem o racionalismo, né? Que é o culto pela ação. A ação é bela em si. Então, porque... nossa, ninguém faz nada aqui, não sei o que coisa horrível. Então, a ação por si só, ela é mais importante que o pensar. Então, tudo que é crítico, tudo que traz o pensar é visto como uma negação. Presidente, em relação ao livro, a jornalista diz que é livro fake news, livro mentiroso, eu não vou responder sobre livro. o senhor pediu para o Queiroz faltar o depoimento, presidente? Acabou a entrevista. Valeu, presidente. Presidente, é isso aí! Até o Goebbels dizia, quando ouço falar em cultura, pego logo a pistola, né? Porque eles acreditavam que não tem que ter essa reflexão, essa critério, tem que ser ação pela ação. Por isso que se ataca a intelectualidade no fascismo. Tinha uma expressão que é porcos intelectuais, cabeças ocas, que é o ataque que tu faz a quem trabalha com pensar. Formado aqui em cima dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse energúmeno aí que, né? Foi o ídolo da esquerda. E daí o intelectual fascista era sempre o cara que ficava pensando em como atacar essa modernidade intelectual. E, cara, tem bastante exemplo aqui no YouTube disso. Não tô falando que necessariamente sejam fascistas, mas há bastante exemplo disso. E essa lógica já vai pro outro ponto, que é o ponto, tipo... Quando a gente ataca quem é crítico, a gente tá atacando o diferente. Se a gente tá atacando o diferente, a gente ataca o desacordo, a gente ataca a diversidade. Então, o fascismo, ele cresce buscando consensos e tendo necessariamente medo da diferença. Então, o fascismo, ele tem medo da diferença por essência. Então, o fascismo, ele acaba sendo racista por definição. Então, o fascismo, ele é racista na sua própria definição. Claro que a gente fala racismo, a gente sempre imagina negros, mas, pode ser cigano, pode ser outras etnias também, que tu nega. Também o fascismo, ele emerge muito da frustração individual e social de uma sociedade. E historicamente é muito claro isso, assim, as classes médias, elas ficam frustradas porque perderam emprego, empobreceram, não conseguiram crescer como gostariam de crescer. Então tem essa classe média frustrada, essa classe média frustrada é terreno fértil para que o fascismo emerja. Eu não acho o Trump fascista, por exemplo, tá? Não acho o Trump fascista. Depois eu falo do Bolsonaro. Mas, por exemplo, o Trump, ele não é... O governo do Trump, ele não é fascista porque tem uma série de instituições ali. Mas a galera aquela que fala o redneck estadunidense, que foi perdendo empregos pra China, esse cara que votou no Trump, é muito... O Trump, ele soube usar muito esse terreno fértil de frustração de classe média, que também é um elemento fascista. O fato de ser também não significa que ele é. Isso tem que ficar claro. E daí a gente tem uma série de pessoas que elas não têm uma identidade social. Né? Ou que, tipo, agora com os movimentos identitários crescendo, essas pessoas começaram a não ter uma identidade social. O branco, sabe? Que espaço que eu ocupo na sociedade e tal. E daí pra todo mundo que não tem essa identidade social, o fascismo, ele aparece como um provedor de identidade social no momento que, olha, tu nasceu nesse território aqui,
tu faz parte de alguma coisa. Então aí que emerge muito o sentimento nacionalista das pessoas. As pessoas se dizem nacionalistas, ficam sentindo esse nacionalismo porque elas estão conseguem construir nelas uma identidade social. Outro elemento também fascista aqui que o Humberto Eco traz, eu não sei se eu falei isso, mas o Humberto Eco traz uma série de coisas que ele ouvia quando era criança, e ele faz um parâmetro bem legal. Vou deixar o texto aqui. Os adeptos devem se sentir humilhados pela riqueza do inimigo, né? Então, por exemplo, no caso dele, ele falava que a Inglaterra era conhecida pelo povo das 5 refeições diárias, que os judeus tinham uma rede de apoio e riquezas e tudo mais. Então, tu criava ódio do inimigo, porque o inimigo sempre tinha mais do que tu. Só que ao mesmo tempo esse ódio ele vinha acompanhado de forma paralela com o inimigo é assim, mas a gente pode derrotar esse inimigo. Então o fascismo ele mostra o inimigo como forte demais e fraco demais ao mesmo tempo. E que isso daí fomenta nas pessoas essa raiva contra o externo. Outro elemento eterno aí desse fascismo que seria não a luta pela vida, e sim vida pela luta. Que o pacifismo ele é inimigo. Quando um povo é muito pacífico, isso é ruim. Tu tem que estar sempre, isso é interessante de observar, e a gente pode fazer um paralelo com o governo Bolsonaro, que ele funciona, o governo Bolsonaro, muitas vezes como a própria oposição dele, né? Ele parece que é oposição, ele não funciona como governo, ele funciona sempre como oposição. Então tá sempre desestabilizando a norma. Então, a gente tem ali uma série de regras, uma série de normas, tu tá sempre desestabilizando isso. É bem isso, o pacifismo ele é inimigo, tu tem que estar sempre nesse caráter de ação e de conflito. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Ele faz isso, o Trump, o Orbán, né? É uma característica desses caras mais da extrema direita, assim, de estar sempre mexendo na norma, né? Nessa coisa que é normal. Tem mais alguns elementos aqui, tá? Vou deixar o texto aqui que eles são parecidos com os outros, mas um dos últimos elementos que ele fala é sobre a nova língua, que é aquilo que Humberto Eco, que é aquilo que o George Orwell falava nos anos 84, né? Que guerra é paz, que tu bota duas palavras em contradição e vai falando, vai criando isso até as pessoas compreenderem isso como verdade. Isso é muito comum, principalmente esses youtubers. Eu tô com esse Bernardo Custer na cabeça, não sei porquê, cara. Eu não sei, mas eu acho ele um exemplo clássico disso aqui do gordinho cabaço, sabe? Então, assim, isso é uma coisa também bem comum do fascismo. Agora a gente tem que ver que depois de tudo isso que foi falado, se o Bolsonaro ele tem um governo fascista ou não. E vou dar a minha opinião agora, rufem os tambores. Antes se inscreve no canal, ativa o sininho e tudo mais. Então, o governo Bolsonaro, na minha humilde análise e opinião, ele não é fascista. Ele pode ser... Ele pode ter e tem pessoas fascistas ali, nazistas, como a gente viu ali o nosso ex-secretário de Cultura. Mas para a gente definir que algo é fascista, a gente tem que... Esse algo, que seria o governo, ele teria que dominar as outras instâncias do governo. Isso foi feito? Ainda não foi feito. Isso pode ser feito? Olha, pode, nada tira da cabeça que um dia o Bolsonaro acorda, bote mais ali 9 ministros no STF para que ele tenha o controle do judiciário. Só que ainda dentro de todo o caos que é o Brasil, a gente tem minimamente, por enquanto, apesar de funcionar tudo errado, a gente tem instituições que não preservam a democracia, mas é tantos interesses. A cúpula de poder do Bolsonaro é tanta gente, tem liberal, tem conservador, tem tanta gente ali na alta cúpula, cada um puxando pro seu assado, que isso pode fazer com que o governo não fique fascista. Mas, por exemplo, é um governo autoritário? Cara, ele fez uma série de medidas provisórias, por exemplo, isso mostra um cunho autoritário, que é controlar na base da medida provisória, só que se fosse um governo fascista, por exemplo, teria passado tudo isso. Então, dessas 37 medidas assinadas pelo presidente, 8 caducaram, uma foi rejeitada, sabe? Tem não é diálogo, mas tem um contraponto na Câmara ali. Ai, mas esse contraponto, eles estão a favor do Bolsonaro. Cara, claro que várias medidas estão a favor do Bolsonaro. Fica cada vez mais claro que as medidas são econômicas. Tudo que o Guedes quer fazer, tipo assim, o parlamento aprova, óbvio que sim. Mas ainda isso faz parte da correlação de forças. Isso não define que aquilo ali seja fascista. Bolsonaro, ele tem dentro dele ali, se a gente fosse pegar o fascismo em essência, ele teria tudo para ser um Bolsolini? Claro que teria. Óbvio que teria. Talvez seja a grande vontade dele. Agora, isso é diferente de falar que
o governo inteiro é fascista. Porque daí sim, eu acho que a gente tira o caráter da importância de que é isso. Não que o fascismo não exista, não que não possa partir do governo atitudes fascistas, acho que tudo isso sim. Só que se a gente define agora, não, ele é fascista agora. Cara, qualquer coisa que ficar... Quando assume a esquerda, por exemplo, for fazer várias medidas provisórias também, e será que eles vão ser fascistas? Sabe? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Eu não tô equacionando tudo no mesmo lado. Eu só acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado pra ficar já definindo as coisas como fascistas. Ah, o que tu acredita então? Cara, eu sou muito piegas, eu acredito ainda, fortemente acredito ainda, e tem que acreditar. Ou é isso, ou é revolução. Mas eu acredito fortemente nas instituições. Acho que as instituições estão aí, elas, na base dos percalços, elas estão funcionando, sabe? Eu sei que funciona de forma muito errada, nem sempre tão certa, mas assim, elas estão funcionando. Então, o que eu acredito? Acho que o governo é fascista, só que eu acho que não dá pra dar espaço para que todos esses elementos, esses discursos venham para a sociedade. Então, aí que eu acho que entra, e acho muito importante, os movimentos sociais. Então, vai lá, galera LGBTQI+, isso não foi ironia, viu? Eu não sei, se é LGBT, eu me lembro, LGBTQ+, eu acho. Então, essa galera vai lá e reclama de uma atitude do governo, a galera dos direitos humanos vai lá e reclama. Eu acho que o movimento social organizado, ele serve para pautar os limites de qualquer governo. Claro que nesse atual governo talvez que eles tenham que fazer muito mais força para ser ouvido. Mas eu acho que isso faz parte. E acho que eles têm que fazer isso mesmo. Tu aí que não concorda com o Bolsonaro, te organiza, sabe? Vai dentro ali do teu sindicato, dentro até do negócio de prédio, síndico, enfim, tipo assim, acho que as pessoas têm que se organizar, mas não só com o governo Bolsonaro. Eu acho que isso é uma premissa básica de viver em sociedade. As pessoas precisam se organizar para viver em sociedade. E se organizar no sentido de, tipo, compreender política, fazer política na prática. Quem sabe o governo Bolsonaro não traga isso de bom, que é tipo assim, as pessoas aprendem a fazer política na prática. Eu tô vendo as pessoas discutindo política na rua, isso eu acho legal, tipo, olha quanta gente tá discutindo política, olha quanto espaço de diálogo tá se criando. Então, dentro desse caos que muita gente pinta, a gente também tem que tentar ver os aspectos positivos. Bom, acho que eu fiquei, não sei se eu me fiz claro, o vídeo ficou um pouco longo, com outros vídeos que eu fiz, então dá o like, curte, compartilha, escreve aqui embaixo o que tu acha disso, que eu acho que vai ter um monte de gente que vai discordar de mim, mas tudo bem, discordando de forma elegante, vamos pro debate, a questão não é xingar, tá? Então assim, resumo da ópera, acho que o Bolsonaro como indivíduo, ele é totalmente cheio de atitudes fascistas, só que a gente tem as instituições que estão freando ele. Temos que acreditar nisso? Temos, se não acreditar nisso, como eu falei, a galera tem que buscar outras formas. Paralelo a isso, as pessoas de movimentos sociais continuem se organizando e continuam lutando pelas suas pautas, que isso é legítimo, as pessoas têm que lutar pelas pautas que elas acreditam. Isso é até para os liberais, isso é livre iniciativa. As pessoas se juntam através de uma pauta e lutam por essa pauta. Lindo, bonito, beleza. Tá, gurizada? Espero que vocês tenham entendido. Beijo no cérebro de todo mundo, não te esquece de se inscrever no canal e tchau!